Olá, Shonen! Sejam muito bem-vindos, eu sou o Bruno e esse é o Shonen Tube, seu canal de animes, mangás e outras nerdices. E o tema do vídeo de hoje é Tower of God. Então se você gosta de Tower of God, ou Torre do Gado, como ficou conhecido aqui, então já vai deixando seu like no canal, confere se você está inscrito, se não for, se inscreve, dá uma olhada aqui embaixo que tem vários links legais, tem cursos, materiais, coisas que podem ajudar vocês e é uma forma de apoiar o canal. Não esquece de compartilhar com os amigos e me seguir nas redes sociais, @ShonenTube. Dito isso, bora pro vídeo. Se vocês ouvirem algum latido por aí, como provavelmente devem estar ouvindo agora, os cachorros resolveram que hoje é um dia de rebelião. Viva Revolução Canina. Tower of God, ou Kami no Taw. Por que eu assisti esse anime? Primeiramente, muitos amigos meus recomendaram por causa da webtoon, ou do manhwa, a obra original, né, o mangá coreano, digamos assim. Repercutiu bastante, eu já tinha ouvido falar antes, aparentemente foi um grande hit. E a própria Crunchyroll, que produziu o anime, tratou como se fosse uma grande estreia, um grande lançamento. Então eu resolvi dar uma chance para a obra. E a história é basicamente sobre Ban e Raquel. Só de falar o nome dela já fico doente. Mas enfim, Ban e Raquel, que alguns chamam de Rachel e a galera no anime chama de Haru. Aqui em alguns momentos a gente vai chamar ela de infeliz. Então, a história é baseada sobre esses dois. O Ban, ele não tem as lembranças dele, ele não sabe o que aconteceu com ele só lembra que ele estava numa caverna escura até que ela, a luz da vida dele, salvou ele. Essa infeliz decide ir pra torre e deixar o menino pra trás, que vai atrás dela. E dentro da torre, teoricamente, se você conseguir subir todos os andares da torre, você vai conseguir realizar seus desejos. Você pode se tornar até um deus. Pelo menos esse é o pretexto para você subir a torre. E sinceramente, os primeiros episódios são um pouco parados. Eu achei o clima meio lento, o mistério do personagem principal, sobre ele não ter as memórias e tal, não são tão interessantes. A própria personalidade dele não é tão interessante no início, não é bem explorada. Ele é só um menino que quer a Raquel porque sim. A motivação dele não é boa, porque a Raquel já não é boa. E isso piora um pouco o personagem. Mas conforme vai avançando, vão aparecendo novos personagens, a gente vai conhecendo a estrutura e os desafios da torre, a coisa melhora. Os testes da torre têm uma pegada meio jogos vorazes, meio Sword Art Online de subir os andares, e até uma pegada meio divergente, que são o caso dos regulares e os irregulares. Os regulares são aqueles que nasceram dentro da torre, foram criados ali e escolhidos para tentar subir a torre. Os irregulares vieram de fora da torre e foram escolhidos para subi-la, pela própria torre, ou um guardião da torre. Conforme a história vai avançando, a gente vai conhecendo outros personagens que são muito mais interessantes do que o protagonista. Entre eles, o próprio núcleo principal, junto do protagonista, né, que é o Ban, tem o Kan e o Hack. O Kan é meu personagem favorito. Ele é aquele personagem típico misterioso, com uma história por trás, algum trauma que não fica explícito, é mencionado, a gente sabe que teve uma traição, mas não sabe o que aconteceu ao certo, e é um gênio. Todas as estratégias feitas no anime até agora passaram pelo Kan e todas deram certo. Já o Hack é aquele personagem meio estereótipo, estressadinho, porém amigável ao mesmo tempo. Eu gosto do Hack, ele não é tão profundo, pelo menos nesse início, mas ele é legal. Já entre os outros personagens apresentados, temos figuras como o Shibisu, o menino espadachim lá que eu esqueci o nome dele, que os dois formam um grupo com a Anak, que é uma princesa de Jarrad, que é um conceito que o rei Jarrad, que é o rei da torre, tem 13 princesas, e essas princesas têm uma relevância para a história. A Anak é uma delas, e outra dessas princesas é a Endorse, que também está tentando subir a torre. E todos esses personagens, principalmente as duas princesas, são muito mais interessantes que o protagonista. Então até agora, a história de Ban e Raquel não é tão interessante, mas a história vale a pena pelo contexto, os desafios da torre e os outros personagens que têm histórias muito melhores. A própria Yuri, eu acho que é esse o nome, que é a menina que dá a Março Negro pro Ban no início dos episódios, que também é uma princesa de Jarrad, ela é mais interessante do que o Ban. Inclusive, é bom falar isso, a gente já é introduzido a uma série de armas dos 13 meses, que pelo que eu sei são baseados nos meses lunares. Então são 13 e não 12 como a gente conhece normalmente. Mas isso provavelmente será mais explorado para frente.
E o final dessa temporada meio que termina assim num clímax. A gente termina com um gostinho de eu preciso saber o que tá acontecendo. Porque tem uma traição ali da Raquel em relação ao Ban. Aparentemente ninguém ficou sabendo do que aconteceu. Tem ali os rankers e os administradores. Administradores não, né? É o avaliador do teste? Não lembro. Mas enfim, aparentemente eles têm um interesse ali no Ban. A gente não sabe exatamente porquê. A gente sabe que por ser um irregular, ele tem um potencial grande. Tem alguns mistérios ainda em relação a ele. O mistério sobre por que ele não tem memórias não é tão interessante, pelo menos pra mim, até esse ponto da história. Não foi tão bem explorado. Mas a personalidade dele, conforme vai evoluindo e vai se tornando uma pessoa mais gentil ao conviver ali com os outros, vai conquistando, se mostrando uma pessoa generosa, vai criando vínculo com os outros personagens, tornou o personagem melhor do que ele era no início da trama. Ele só queria a Raquel. Por mais que o foco dele continue sendo a Raquel, ele vai querendo subir a torre também por seus companheiros. E isso melhora um pouco o personagem. No final das contas, eu não posso opinar sobre isso tão bem porque eu não li a webtoon. Me parece que o anime deixou muito a desejar em relação a ela. A amizade entre os personagens não convence. Pelo que eu vi, faltou algumas cenas, alguns diálogos que mudaram um pouco algumas nuances da história. Mas aí a gente tem que esperar para ver como será adaptado na próxima temporada, que me deixou intrigado. O anime não começou tão bom. Eu, em certo ponto, cheguei a pensar em dropar, largar, parar de ver. Não tava me instigando tanto. Mas, principalmente depois do Khan aparecer, começar a ter um destaque, e as princesas de Anaki e Andorse começarem a ter um destaque também, o anime melhorou bastante. Então, pra mim, ele tem uma nota 8. Principalmente na reta final, ele melhora bastante. Estou sim ansioso para a próxima temporada, que até onde eu sei, melhora bastante, tanto o protagonista, tem muitos plot twists, novos personagens são inseridos, conceitos são explicados, inclusive os conceitos não foram tão bem abordados e explicados da Hora of God nessa primeira temporada. A gente foi introduzido ao Shinsu, que é o tipo de magia daquele mundo que está em todo o ambiente, que pode ser meio que o ar, mas muito concentrado ele se torna tipo uma água, enfim. A gente não sabe ao certo como funciona, a gente não sabe ao certo como funcionam os rankers, a gente não sabe o que tem no topo da torre, a gente não sabe quantos andares são. Ficou muita coisa em aberto pra gente descobrir nas próximas temporadas. A arma da série dos meses, muita coisa, muita coisa. Eu só espero que, nessa próxima temporada, a infeliz, a Raquel, Haru, Rachel, se ferre pelo menos um pouco, que a galera descubra o que ela fez, que ela traiu o Ban, faça ela sofrer um pouquinho. Eu sei que vai ser difícil matar ela parece ser importante pra história. Ela provavelmente vai se arrastar aí até o final. Mas um castiguinho, né? Um castiguinho. A galera quer ver essa infeliz sofrer. Enfim, galera, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Vai deixando seu like no vídeo, se inscreve no canal. Não esqueça de me seguir nas redes sociais. Confere os links que eu falei no início do vídeo sobre cursos e materiais. É isso e até mais!